Bom, eu optei por fazer deste bloco um bloco menor, tá? Então, nele eu só vou falar de verbo de ligação, porque o bloco inicial, ele deu conta quase de toda a teoria, mas se eu continuasse no bloco anterior, você não iria dar tanta atenção a esse verbo, que é um verbo muito importante. Tanto é importante que eu criei uma seção de questões só para ele. Então, você vai ver que na hora que nós formos treinar, eu coloquei o material de uma maneira que vai ter só questão de verbo de ligação, para você entender a importância dele. O verbo de ligação, coitado. Quando a gente aprendeu o verbo de ligação, eu tinha pena dele. Porque ele era chamado de relacional, ele é chamado de relacional, e ele existe apenas para ligar. Cara, um verbo que exista só para ligar, que vida é essa? Que vida é essa? Era isso que eu pensava. Pô, por que o verbo... Eu nunca ia querer ser um verbo de ligação, eu quero ser um verbo de ação. Essas viagens da minha mente. Porque eu ficava tentando buscar a lógica. Eu falava, porque ele é chamado de ligação, então ele não tem personalidade própria, ele só liga. Sim. Por isso ele não é nocional. Quando a gente começou a aula, essa é a lógica. E é a lógica mesmo, não estou brincando não. É um pouco triste, mas é real. O verbo de ligação, ó, deixa eu voltar lá para aquele slide inicial e é com ele que eu vou fechar. O verbo de ligação recebe esse nome, ligação, coitado. Por quê? Porque ele é um verbo relacional, ele não é nocional. Então, olhe de novo para aquele esquema, venha. Sabe aquele esquema que eu pedi para você anotar? Lembra? Lembra que os verbos se subdividem em 2 grandes blocos. Olhe para ele. Olhe para esse esquema. Os verbos se dividem em 2 grandes blocos. De um lado, os verbos de ação. Do outro lado, os verbos de ligação. Verbo de ação é aquele que tem uma noção importante. Nocionais, por quê? Ó, sabe por que nocionais? Nocionais têm... Peraí. Eles são chamados de nocionais, vou colocar maior para você. Porque eles têm noção importante dentro deles. Entendeu? E os verbos relacionais não têm noção. Eles só ligam, só relacionam. Por isso que eu tinha pena deles. Tá. Porque eles não têm uma noção. Por exemplo, dormir, correr, são verbos chamados significativos. Os verbos de ação são significativos. Aí isso me deixava ainda pior, porque eu falava, cara, se os verbos de ação são também chamados de significativos, então quer dizer que os de ligação são insignificantes? Até com isso eu sofria, cara. E aí, para eu entender a lógica disso, nunca mais vou esquecer. Aí eu ficava, cara, eles são insignificantes, mais ou menos. Então você vai ver que bancas de alto nível olham para ele analisando a semântica desse verbo de ligação. Agora, que de fato, então vou repetir, ele não é um verbo tão, coitado, tá? Você vai ver, ele dá muita discussão em prova. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, é a banca que mais cobra esse verbo aí. Você vai ver. Mas ele não deixa de ser um verbo só de ligação, entendeu? Porque ele existe, sabe para quê? Para ligar, para relacionar. Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, é com ele que eu fecho a nossa análise de predicação verbal. Então, eu queria que você olhasse para esse esquema e entendesse que ou o verbo é nocional ou é relacional. O verbo de ligação é aquele que indica estado. Se indica estado, é relação. Se indica estado, é verbo de ligação. Se indica estado, é verbo de ligação. Já anotamos esse mantra? Já anotamos? Deixa-me ver. Não. Então, eu quero que você anote. Já fizemos esse mantra? Não fizemos. Não anotamos. Então, vai ser o nosso 6º mantra. Ele é ponte, coitado. Vambora, tá? E quem faça melhor. Então, vambora. Palhaçada, tá? É o cara sem noção. Ele foi o primeiro mantra? Ah, tá. Muito obrigada.
Tá bom. Aí o pessoal do chat não perdoa. O verbo de ligação é o verbo sem noção. Tá, foi o primeiro tópico. Então, fechou. Agora, ó, então o primeiro mantra é, ó, vou repetir. Se o verbo indica estado, é verbo de ligação. Adriana, o que é estado? Estado é isso, ó. Quando eu digo que eu sou feliz, esse verbo de ligação, ele indica um estado permanente. O verbo de ligação indica estado permanente. Ou seja, ele, quando você diz eu sou feliz, eu sou sempre feliz. É estado. Tá bom. Agora eu quero que você anote o último mantra por hora, que aí a gente vai treinar. Esse vídeo vai ficar curto, tá? Então, ó, último mantra até agora, que vai ser o 6º mantra. Esse eu já vou ditar, porque eu quero que você olhe para o exemplo. Eu quero que você olhe para o exemplo e depois anote outro para a gente fechar o vídeo. Ó, então posso ir? 6º mantra. 6º mantra. Posso ir? Então vem. Ó. Um verbo só é de ligação. Um verbo só é de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. Tem que ser do sujeito, tá? Depois você vai entender por quê. Então, ó, um verbo só é de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. Sabe aquela lista de verbos de ligação que a gente decorou na escola? Lista de verbos de ligação. Sabe aquela lista que você... Como é que foi aquela lista? Você lembra aquela lista de verbos de ligação? Lembra? Não lembra? Ser, estar. Você gosta de lista, né? Denunciando a idade. Ser, estar, ó, hoje em dia a galera não gosta mais de lista, porque isso é furada. Adriana, se é furada, por que você está colocando? Porque se você lembra, eu vou ensinar você a usar essa lista. Se você não lembra, não precisa decorar. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer. Adriana, eu faço o que com essa lista? Se você já a tem na memória, continue com ela. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar. Como é que era da sua escola? Viver, continuar. Não lembra? Não? Ó. Que mais? Tornar-se. Na sua escola tinha o tornar-se? Sua escola é boa, hein? Tem mais verbos do que na minha. Ó, tornar-se. Deixa eu melhorar aqui o tornar-se. E quem quiser uma letra melhor, é só fazer. Ó, tornar-se. Que mais? Que mais? Você sabe que eu tenho probleminha de letra, né? Eu nasci prematura. Deus me deu o intelecto, mas me tirou a letra. Tornar-se. Que mais? Tornar-se. Vai, vai. Que mais? Vai. Tornar-se, viver, andar, ó, isso, virar, virar-se, não, virar-se não, virar, virar. Pronto, chega, todo mundo aí colaborando com a lista. Já reparou que porcaria a gente não esquece? Adriana, é comigo mesmo, coisa que não presta, eu lembro. Isso merece um estudo. Um dia a gente vai ter que entender por que a gente não esqueceu as porcarias. Dri, se é porcaria, por que você colocou? Não é tão porcaria assim, mas se você souber usar. É o que a gente chama de relativização. Eu vou relativizar. Você só precisa relativizar essa lista. Como assim relativizar? Você não pode acreditar que eles serão sempre de ligação. E você não pode acreditar que só existam esses de ligação. Pode haver outros. Quando é que um verbo é de ligação? Quando ele indica estado, não indicação. Tá, e para ele ser de ligação, é necessário que haja predicativo do sujeito. É por isso que agora eu te dou um último exemplo. Se eu digo assim, ó, eu estou em casa. Se eu digo que eu estou em casa, para fechar, que agora a gente vai treinar, e confia em mim, quando treinar, vai chegar uma hora que a ficha vai cair. Ó, se ainda não caiu, né? Eu estou em casa.
Tá, beleza. Aí eu vou ter que relativizar essa lista. Essa lista é relativa, ela não é absoluta. Não posso confiar totalmente nela. Vou para ela. A primeira coisa que você tem que fazer nessas questões que nós vamos resolver é jogar o verbo para o infinitivo. Tem que jogar para o infinitivo. Jogue para o infinitivo. Olhou para o estou, jogue para o infinitivo. Jogue para o infinitivo. Estar. Joguei para o infinitivo, aí eu sou feliz. Vamos lá. O estou é o verbo estar. E aí eu vejo que ele pode ser, esses verbos podem ser de ligação. É só isso que eu quero que você pense. E o que vai fazer com que eles sejam de ligação? Indicar estado. Tá, o que é indicar estado? É ligar ao predicativo. Ó, um verbo indica estado se houver predicativo, porque o predicativo é que é o estado. Se não houver predicativo, ele não indica estado. Entendeu? Eu estou em casa. É estado? Olho para o que vem depois. Aí eu volto ao início da aula. Transitividade do verbo. Na hora de eu classificar a transitividade do verbo, eu olho para o que vem depois. O que vem depois tem cheiro, tem de lugar. Cheiro de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar, é acessório. Se é acessório, então, olho para cá. Esse verbo é de estado? Não, porque não há predicativo. Se eu dissesse eu estou feliz, aí seria diferente. Mas eu disse, eu estou em casa. Então, esse verbo aqui, estou em casa, não é de ligação, porque não há predicativo. Olhe para mim, olhe para mim. Aí você vai voltar ao início da aula. Se o verbo não é de estado, ele é de quê? Vamos, está acabando. Se o verbo não é de estado, Adriana, não é estado. Por que ele não é de estado? Um verbo só é de estado, de ligação, já falei isso no mantra número 6. Um verbo só é de estado se houver predicativo do sujeito na frase. Tá vendo algum predicativo? Não. Então ele não indica estado. Indicaria estado se houvesse um estado. Em casa não é estado. Estado é feliz, doente. Estado é o adjetivo ou o substantivo com valor de adjetivo que indicam. Você vai ver o predicativo do sujeito. Isso não é estado, em casa é lugar. Se é lugar, então o verbo é de ação. Se ele é de ação, então ele é um daqueles intransitivo, transitivo direto. Tá, entendi. Ele, nesse caso, ele é o quê? Olhe para o que vem depois dele. Não é circunstância? Fofoca? Então o verbo não precisa daquilo. O verbo é intransitivo. Fechamos. Acabou aí. Se não é de estado, é de ação. Adriana, pode haver predicativo do sujeito sem verbo de ligação? Pode. Pode, que é o predicado do verbo nominal. E a gente vai falar disso no momento apropriado, tá bom? Com isso, a gente já faz um estrago. E confia em mim, porque eu vou adentrar todas as provas, bancas. Adriana, o que eu aprendi hoje? Transitividade verbal. Só isso. O objetivo dessa aula não é falar de tipos de sujeito, não é falar de tipos de predicado. Existe o predicado verbo nominal. Não é agora. Agora você está aprendendo a pensar diante do verbo. Então, eu estou começando a raciocinar diante de uma questão, porque a partir daí, depois você estuda os tipos de predicado verbal, nominal, mas aqui é olhar para o verbo, resolver o sujeito, depois resolver os complementos. Tá. No próximo bloco, você vai continuar com esse resumo aí ao lado, e aí no próximo bloco, a gente vai começar a fazer o passo a passo, tá bom? Então, roda a vinheta aí, terceiro bloco.